Bom, Cintia, pode ficar à vontade, eu vou passando para você, tá? Deixa eu tirar meu vídeo aqui. Bo- E o meu áudio. Boa noite, meninas, e não sei se tem, boa noite, pessoal, né, para todos que estão aí com a gente e os que vão ver, né, depois. O tema, né, abordado, dando sequência, né, ao tema do Hermínio, né, a gente vai abordar também agora sobre o ácido hialurônico, e meu nome é Cíntia, como vocês já sabem, Cíntia, e eu sou farmacêutica esteta, pós-graduada pela Faculdade do Futuro, nessa mesma pós que o Hermínio tem falado, e eu também estou cursando mestrado em Ciências Farmacêuticas. E a gente vai dar sequência agora com o ácido hialurônico, e é um preenchedor. Pode passar para a página 7, fazendo favor, Hermínio. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor dérmico, né? E com o auxílio da toxina botulínica, que já foi feita, né? Quando o cliente chega no nosso consultório, a gente precisa convencer ele e encantar ele com os nossos procedimentos. A gente precisa falar para ele que o que a gente está oferecendo é o melhor. E a toxina botulínica ela é o coringa, ela é a primeira escolha da estética, que é o que traz os resultados mais interessantes assim, e a pessoa consegue visualizar e sentir nos primeiros dias. E com isso, ele vai me retornar, né? Eu preciso que ele retorne para o retoque, conforme a Hermine falou sobre correção de assimetrias. E como essa tela cutânea no retoque já está preparada, eu tenho essa condição de já oferecer para ele o preenchimento. A minha tela cutânea já estando preparada, eu vou ter menos gastos de produto, eu vou ter uma precisão maior quando eu for fazer esse procedimento no meu paciente. E eu vou conseguir também visualizar o que de fato ele precisa. Né? Se eu sustentei o terço superior da face dele, e essa sustentação, eu vou conseguir reposicionar esse tecido. Né? Porque vou visualizar se o suco nasogeniano dele está mais aparente, eu vou conseguir visualizar se ele tem uma marquinha, igual, por exemplo, a gente tem essa marquinha do 11, né, que é a da glabela, difícil de tratar. Às vezes a toxina botulínica não resolve. E é um lugarzinho também de risco do preenchimento, mas a gente precisa ter segurança também para preencher esse local. Né? Se de fato precisar, essa área tá preparada para receber o meu ácido hialurônico. São necessários mais estudos, né, para tornar esses procedimentos mais seguros, mas os benefícios são muito promissores. Pode passar, Hermínio, para a próxima página. O ácido hialurônico ele é um implante, né, que ele tem as propriedades que mais se aproximam das características de um preenchedor ideal. Né, segundo Monteiro, ele a gente já possui o ácido hialurônico, então não tem como eu ser incompatível com ele, né? Ele é um polissacarídeo endógeno, que é encontrado naturalmente na matriz extracelular da derme. Ele promove suporte com os tecidos. E com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, que o processo de envelhecimento é natural e cronológico. E com isso, eu vou perdendo minhas fibras de colágeno, vou perdendo estrutura óssea e vai causando uma pitose de face. A nossa face dá aquele aspecto de derretimento mesmo, que a gente consegue observar que o jaw vai aparecendo, o queixinho vai perdendo o formato, então a gente sente o peso da idade, né? E com esse envelhecimento cronológico. E quando eu ofereço esse ácido hialurônico, eu ofereço a condição de reposicionar esses tecidos. Eu preciso ajustar, colocar algo no lugar, então eu preciso saber onde, né, e qual vai ser a melhor escolha para preencher naquele local, naquele rostinho. Ele é um polímero solúvel que se degrada rapidamente, né? Então é considerado um preenchedor pobre. Por quê? Eu faço esse procedimento e meu paciente pode ter uma absorção muito rápida. No momento fica muito bom, né? Ele tem uma hidratação maior, porque ele tem a atratividade pela água,
E com isso, ele pode ser considerado pobre devido às necessidades do meu paciente. Se a necessidade do paciente tiver um paciente pouco suplementado, bebe pouco líquido, uma pessoa que se alimenta mal, não tem alimentação, uma qualidade de vida muito boa, de uma alimentação boa, o ácido hialurônico vai ser degradado com mais facilidade, né? Que o meu corpo precisa desse ácido, e é onde tem disponível, é onde ele vai lá buscar, onde eu já preenchi, né? Então, eu preciso que o meu paciente também esteja bem suplementado, seja hidratado, que muitas das vezes o que esse paciente tem é uma desidratação. O meu paciente não bebe água, se alimenta mal, e ele está com a pele ruim, tá com inflamação, você observa que está cheio de acne, oleosidade, aí a gente vai observar a base. O simples funciona e o simples não está sendo feito. O que difere esse produto? É a massa molar dele, né? Que faz eu perceber que esse produto, onde eu vou utilizar esse produto. Eu não posso usar um produto pesado na olheira, né? Porque ele vai hidratar muita água, vai chamar muita água e vai formar uma bolsinha. E eu não quero que isso aconteça com o meu paciente. Então, eu preciso de um produtinho leve que hidrata pouquinho para me formar tipo um edredom sobre o tecido, né? Para que ele venha. O músculo é bem pequeno, principalmente na olheira, é onde a gente tem mais intercorrência, né? De insatisfação do paciente. É, a gente precisa escolher o produto ideal, né, para a olheira. Agora, quando eu venho para a mandíbula, eu preciso. A escolha do meu produto tem que ser um que tenha aspecto de estrutura óssea, que ele vai projetar mesmo. Quando eu venho para o sulco nasogeniano também, lábio, eu preciso que esse ácido hialurônico tenha uma viscosidade maior, porque a boca, ao falar, quando eu sorrio, quando eu falo, meu lábio se movimenta constantemente. Então, eu preciso que esse ácido seja suave, tenha uma viscosidade maior para que o movimento da boca não seja comprometido. E assim, porque às vezes você escolher um ácido não ideal para o lábio, vai projetar, né? Vai dar aquele famoso biquinho de pato, e pode ser que o cliente também não goste. E tudo que eu preencher também com exagero, a partir do momento que uma pessoa olha para mim e vê que algo em mim está chamando a atenção nele, por exemplo, meu lábio está um pouquinho maior, né? E aí você olha, está extremamente hidratado, extremamente desproporcional para o meu rosto. Eu estou causando uma desarmonização nesse paciente. Então, a quantidade tem que ser muito precisa. E essa quantidade tem que ser no momento que eu fizer, eu tenho que saber que esse produto vai atrair mais água que o normal. Por exemplo, tá ali, eu preenchi. Né? O pós-imediato, ele não é o meu resultado final. Eu não posso pegar ele como resultado final. Porque eu acabei de preencher um lábio, ele fica maravilhoso, ali grandão, a gente faz a foto, faz o vídeo, mas daí 12 a 15 dias, né? 15 dias, eu sempre peço para o paciente para retornar com 15 dias, ele me retorna. Aí esse lábio vai estar cicatrizado, eu sei realmente o que foi feito. Porque no momento a gente vai ter edema, né? Principalmente o edema que vai confundir ali. E depois tem a hidratação local, porque o ácido atrai muita água. A intenção desse ácido no local é só atrair as moléculas de água. E com isso vai causar um volume maior, né? E aí só após o retorno que eu vou saber se tá legal ou não. Então, por exemplo, a gente não pode injetar uma quantidade muito grande no primeiro momento. Se o lábio do meu paciente é um lábio bem fininho, bem pequenininho, eu posso falar para ele, olha, a gente vai começar com uma seringa, que é o mínimo, né, que a gente pode estar fazendo agora. Mas eu acredito que vai gastar um pouquinho mais. Mas a gente vai ver isso depois. E ir devagar, que sempre o menos é mais. E a gente vai apanhando a mão do procedimento à medida que o tempo vai passando. Pode passar, para a próxima. Como eu já havia falado, né?
Esse é o triângulo, o famoso triângulo da beleza, que quando somos jovens, esse triângulo, ele é a sua base para cima, né? Então a face é toda sustentada. A gente tem uma produção de ácido hialurônico muito grande e com o passar do tempo esse triângulo se inverte. O peso do rosto fica sobre a minha mandíbula que perde seu contorno, sua estrutura, né? E o que na estética hoje busca fazer é reposicionar esses tecidos, é, sem mudar a essência, a base desse paciente. Esse rosto, eu preciso atrair o belo dele, eu preciso é, dar aquele aspecto de rejuvenescimento, né? Eu não posso mudar o meu paciente. Vim aqui e modificar de maneira exorbitante a mandíbula, a não ser que esse paciente queira, né, gente? Porque tem paciente também que chega quase que impõe e põe um lábio gigante, mexe no nariz e mexe na mandíbula. Mandíbula eu amo, mandíbula grande. Mandíbula eu tenho que frear. Mas assim, lábio, aí a pessoa sai daquele momento com um lábio gigante e todo mundo que olha e já sabe o que foi feito. A harmonização facial em si, eu ajusto, eu vou rejuvenescer esse paciente, a pessoa tem que olhar para mim, mas não pode identificar o que foi feito. A toxina botulínica junto com o preenchedor, com o preenchimento de olheira, com o preenchimento do sulco nasogeniano. A gente tem também o preenchimento da mandíbula, do mento, né, da comissura labial, a gente vai levantar. E com isso a gente temos técnicas específicas, né? Tem as técnicas pontuais, que é feita com dispositivo agulha, e são 46 pontos precisos, né, criado pelo renomado cirurgião plástico brasileiro Maurício de Maio. Essa técnica é MD Codes, né, uma técnica criada por ele. Essa técnica pontual que consiste na aplicação, né, justa-ósseo, a qual a gente insere o dispositivo ao tocar no periósteo, a gente aspira e aspira em torno de 15 segundos a 20. Não precisa ter pressa, porque pode ter uma aspiração positiva, a gente pode pegar uma artéria, né, e comprometer a circulação local e causar uma isquemia. E temos também a técnica com cânulas, né, através de leque. Essa técnica é uma das que eu mais utilizo, e eu tenho segurança para fazer o procedimento, porque com a cânula 22, ela é robusta e a ponta dela, ela é uma ponta arredondada, então eu chego pedindo licença para o tecido, eu anestesio, né, faço pertuito e vou pedindo licença para esse tecido com essa cânula, e ela me dá segurança, porque ela não vai romper o vaso, né? Ela não vai cortar, e muitos vasinhos são até menores um pouco que é a cânula, né? A ponta dela. A saída do produto sai na lateral. Então, eu tenho que saber também posicionar certinho, a quantidade, e a gente tem que ter uma mão mais suave para injetar esse produto. Pontinho, levemente, a gente pode ir, retornar novamente, olha, tirar foto, o registro fotográfico é o mais importante, né? Porque a gente precisa mostrar para o paciente o que foi feito. Porque se você faz e dá um resultado assim, minimamente, ele vai achar que não foi feito, porque a gente acostuma com vela, a gente acostuma facilmente com a nossa melhor versão, e esquece do antes, né? Então, quando você tem esse registro fotográfico, mostrar para o paciente, ó, foi pouca coisa que apareceu, mas olha aqui, mostra o resultado para ele, principalmente o preenchimento, ele é de imediato. A gente faz no momento. É, eu mesmo gosto de preencher uma olheira e mostrar meu cliente no espelho, que olha só como deu diferença, olha só de um lado para o outro. E o lábio, eu gosto de construir esse lábio junto.
junto com o paciente. Eu preencho, falo qual é o que você mais deseja, o que você quer, embora temos técnicas específicas, temos padrões para seguir, né? Porque o lábio, por exemplo, né, o formato do lábio inferior, meia-lua, o formato do lábio superior, né, que o arco do cupido bem desenhado, né, e eu não posso modificar essa estrutura, né, que de acordo com a literatura, o inferior tem que ser 2/3, né, e o superior 1/3. Então, quer dizer, o meu cliente chega, eu quero meio a meio, né, então vai ficar aquele lábio bem grande, então eu tenho que saber agir nesse momento, frear meu paciente e construir com ele. Aí eu sempre peço para ele olhar no espelho. O que que você achou? Você acha que tem que pôr um pouquinho mais? Porque para mim eu acredito que já está bom, né? Eu acho que já está legal. O que que você acha do procedimento? Aí ele fala, nossa, tá ótimo. E eu sempre marco o retorno e se tiver alguma simetria, a gente precisa corrigir. Se o meu cliente tiver interesse em preencher novamente, o mínimo, né, é 60 dias, mas a gente sempre pede 120 dias, que é 4 meses ou 6 meses, porque o corpo não absorve esse ácido, né, com esse tempo. Hoje mesmo a literatura até traz que nem com um ano esse ácido é absorvido totalmente, segundo o fabricante, né? Porque tem pessoas, tem estudo hoje que traz até pacientes que fizeram a tomografia que já mostra ainda que o ácido ainda está ali. Ele só não tem aquela mesma consistência, a mesma coesividade, não tem não está ali da mesma maneira, né, que a gente que ejetou, né? Porque perde sua validade, né? Sua validade, mas ele ainda está ali. Então eu preciso dosar essa quantidade precisa mesmo. Pode passar para a próxima página, Hermínio. Temos as complicações, né, do ácido hialurônico, dos procedimentos, né? E a maioria das vezes as causas são pela inexperiência profissional, a técnica inadequada, falta de conhecimento da anatomia facial, vascular e nervosa. É assim, igual a cânula, ela não me livra totalmente do risco, porque eu posso ejetar esse produto, e principalmente se ele for um produto mais denso, eu posso comprimir. Eu posso só simplesmente apertar um pouquinho aonde o meu vaso está passando e eu posso causar uma isquemia local, né, nesse paciente. Então, mas o curso, o estudo daí é para tirar todo essa insegurança que temos quanto profissional. Tá ali para a gente, né? Tem o nosso mentor, vai tirar a dúvida, vamos fazer o procedimento lá nos cursos, né? Presenciais de especialização e a gente vai voltar para casa fazendo, realizando os procedimentos da melhor maneira possível. E os riscos, né? Com o conhecimento profissional, o risco de isquemia vai ser reduzido e com um risco muito maior também, além da isquemia, é o de embolia, né, necrose tecidual, e dependendo do procedimento que a gente for realizar, como de olheira, se pegar, comprimir, a gente pode causar um trombozinho, ser até cegueira nesse paciente, nos casos muito graves, pouco assim, raríssimos, pode acontecer até um acidente vascular encefálico. Então, a gente tem que ter muita segurança do procedimento, que a gente está mexendo com vidas, né? Com pessoas. E a gente só está aonde está porque está apto para estar realizando esse procedimento, porque eu não acredito que outras pessoas tenham a coragem de fazer esses procedimentos, sabendo da da gravidade, do cuidado e da técnica que a gente tem que ter quanto profissional para estar realizando esse procedimento. E eu acredito que a gente deve estar amparado legalmente para que qualquer intercorrência que a gente for ter, a gente tem como justificar, porque eu não estou isento, né, de sofrer intercorrência, mesmo tendo a técnica, mesmo é, tendo o meu preparo para estar realizando o procedimento.
Porque às vezes o meu paciente está com algum probleminha vascular, está com algum probleminha em baixo débito de vitaminas. Esse paciente meu tem um problema na sua circulação. Então, eu posso não saber disso, por ser um procedimento que eu não solicitei exames previamente, né? Ele chega, eu faço esse procedimento e vem acontecer que ele tenha uma isquemia local ali. Então, eu não estou isenta, né? Então, eu não posso também abandonar o meu paciente, jamais. Eu tenho que ter segurança de, de assumir o meu erro, o meu risco. Eu preciso assumir esse paciente, eu preciso ter a ajuda, colegas, né, que a qual eu possa encaminhar meu paciente, se não for para mim. E quando a gente está preparado legalmente, a gente tem os POPs, que são Procedimento Operacional Padrão, de acordo com a legislação de cada conselho. Eu acredito que todos os conselhos, já que é liberado, né, as categorias para estar realizando esses procedimentos, a gente tem POPs para cumprir, que, né, desde a hora que o paciente entra na porta do nosso consultório, ele entra e eu preciso assumir ele. Então, desde o momento que ele entra, está tudo anotado no meu procedimento operacional padrão. Eu faço a asepsia bem feita, eu preciso ter a segurança, eu preciso orientar meu paciente o que ele vai fazer, o que vai ser feito, e eu preciso entender qual a queixa dele, se de fato eu vou conseguir resolver. E se eu não tiver segurança de resolver aquela situação, se for para outro colega, a gente tem que ter também a humildade, né, de falar, de encaminhar, né, e perceber que a gente não está isento dessas complicações, e sim assumir. Como tem POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, tem o que a gente tem que ter no consultório em caso de intercorrências, né? Então, eu estava até lendo aqui, né, que até a gente chamar o serviço de atendimento móvel de urgência, né, a gente tem que dar todo o amparo, tem que estar preparado para prestar os primeiros socorros para esse paciente. Então, eu tenho que ter segurança do que eu estou ali para fazer, né? Então, efeitos adversos e infecções, como complicações imediatas ou tardias, a gente tem também, o paciente fez o procedimento, ficou lindo, voltou no retorno, e aí daí a pouco esse paciente vai, daí uns 4 meses, 6 meses, ele me liga. Já aconteceu comigo já, 2 vezes. Ele me liga, fala assim, olha como eu amanheci hoje. Tá toda edemaciada e com dor. Esse é o ETIP, né? Edema tardio, provocado pelo ácido hialurônico. Então, o que que eu né, oriento, passo um anti-inflamatório para esse paciente, tomar durante 3 dias, oriento ele a forma como ele vai agir nesses 3 dias, medicação para dor, e se necessário, aí eu vou observar a partir de então, se vai ser recorrente. Se esse retipe permanecer novamente, vai ter que ter a remoção desse produto, né? Vou ter que remover esse produto, e meu paciente não vai poder fazer, eu vou ter que trocar. De repente ele queira fazer o procedimento novamente, eu vou trocar a escolha, né, da marca que eu estou utilizando e vou tentar com outro. Pode ser que ele vai ter novamente, mas eu tento primeiro com anti-inflamatório, e os dois que eu tive foi uma vez só, e entrou com anti-inflamatório, resolveu, e já está finalizando o ano, não teve outra intercorrência, não. Técnicas corretas vai minimizar, né, os erros. O produto ideal, né, que eu preciso utilizar o produto ideal para mim encantar o meu cliente, ter segurança do meu procedimento e o manejo, né, todo o decorrer dessa situação. Oi, mim, pode passar para mim, isso. Nos casos, né, de intercorrência, eu preciso ter no consultório, independente de eu ter intercorrência ou não. A minha hialuronidase deve estar aqui.
deve estar guardadinha aqui. Ela pode vencer, tomara que ela vença e eu não preciso utilizar, mas ela sempre está aqui. Ela é conhecida como antídoto, né, do ácido hialurônico. É uma enzima presente na derme mesmo, que ela despolimeriza esse ácido hialurônico, reduzindo sua viscosidade e aumentando temporariamente a permeabilidade e absorção dos tecidos. Como aquele vaso pode estar ali obstruído, né? Porque eu ejetei não que eu tenha ejetado dentro do vaso, mas eu ejetei e acabou comprimindo essa artéria ou esse vaso importante que irriga. Como todo o trajeto que eu fiz com a cânula ou com a agulha, eu preciso fazer com a hialuronidase. Eu preciso ejetar a hialuronidase, geralmente é utilizada também a tadalafila para vasodilatar, né? Vasodilatar esse vaso e ter uma absorção maior. Eu preciso inundar esse tecido de hialuronidase para que esse ácido hialurônico seja degradado, né? E diminuindo sua viscosidade, né? Então eu vou ter sucesso, né? Então a gente tem que ter essa hialuronidase, tem dosagens diferentes, a gente precisa ter ela no consultório. O profissional deve estar preparado para solucionar qualquer intercorrência, né? Quanto mais conhecimento, mais seguro estará de realizar a técnica e evitar intercorrências. O protocolo de intercorrência são os POPs, a gente deve ter ele, não digo guardado, mas de fácil acesso no consultório, porque às vezes a gente, né, pode esquecer de algum processo. Qual é o próximo passo agora? Porque quando você olha o paciente que tem ali uma intercorrência, a gente fica um pouco, né, olha, eu preciso agir rápido, né? Realmente a gente precisa agir rápido para evitar um dano maior para o meu paciente. Pode pular para a página 12. E onde eu posso preencher, né, com ácido hialurônico? Ele pode ser utilizado nos preenchimentos dos sulcos nasojugais, sulco nasogeniano, região periocular, que é, né, a olheira, glabela, que é uma área de risco, mas que a gente precisa muito preencher, região malar, né, que essa linha, o brilho da maquiagem é o blush, né, uma região ótima da gente preencher, que dá um resultado muito importante, principalmente mulher. O homem eu não preciso marcar muito essa região, não. É a linha de marionete, a mandíbula, mento, pescoço, mãos, cicatriz, né? A gente tem cicatriz hipertrófica que às vezes incomoda e ela é ajustada com ácido hialurônico. Inclusive, tem mulheres que têm, às vezes, até alguma cicatriz de alguma ferida que teve na adolescência, da infância, que incomoda e a gente faz esse ajuste, melhora muito a ferida. E também na rinomodelação. Hoje ela está sendo muito utilizada também no glúteo. O ácido hialurônico para glúteo, é específico, né, corporal. A ampola vem em torno de 20 ml e a gente consegue fazer um glúteo, né, modelar um glúteo seguindo os pontos corretos para estar injetando, você projeta um glúteo que ele fica extremamente lindo, né? E a cliente sai toda encantada do seu consultório e vai para curtir na praia, ou então para outros eventos, né? Não só hoje a gente abordou ácido hialurônico aqui, mas tem também o bioestimulador, que são técnicas que juntas vão dar excelentes resultados. E a estética é isso aí. Você junta um procedimento aqui, outro ali, outro aqui, encanta seu paciente e o rostinho dele muda. Tem pessoas que começou a fazer procedimentos há 6 anos atrás ou mais, e hoje está bem melhor do que quando deu início, né? Então a gente não vai mudar a estrutura do paciente, a gente não vai mudar, a gente vai realçar o belo dele, vai melhorar aquilo que incomoda, né? O nariz, né? Uma rinomodelação, ela alegra muito, ela faz muito sentido na vida de um paciente. Que o que pra gente não incomoda, para ele deixa ele
como que eu digo, incomoda muito essa pessoa, né? Então ele vem com a queixa dele e aquilo que faz ele sofrer. Então, se eu conseguir resolver, nossa, eu vou ser, né, a profissional estética, né, a esteta favorita dele, né? Então, é nada melhor do que a gente realizar um procedimento e ver a satisfação dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Pode passar para a página 13. E assim, procedimento extremamente importante que a gente tem que ter é no início, a anamnese desse paciente. Eu preciso saber dos problemas, das doenças, o que ele tem, né? Muitas das vezes não é indicação da gente realizar esse procedimento no paciente. É igual na semana passada a gente abordou também pacientes que têm problemas depressivos, né, psiquiátricos, muitas das vezes. É muito difícil você tratar ele, porque o problema já existe ali de qualquer maneira. Então a gente vai tentar resolver alguma coisa e pode estar arrumando um probleminha um pouquinho maior para a gente. Então, a gente tem que saber selecionar nossos clientes, a nossa linha de raciocínio, na verdade, o nosso nicho de pacientes, né, de cliente, a gente tem que ter. Esclarecer todas as dúvidas deles, todas, porque tem alguns que chegam achando que vai fazer alguma coisa que nem cirurgia plástica resolve, né? A gente precisa aterrissar ele e falar, assinar o termo TCLE, né? Que é o termo de consentimento esclarecido, né? Ele precisa estar assinando esse documento para mim, ele tem que estar guardado esse documento para qualquer intercorrência que houver ou que eu precisar. Ele foi orientado e ele assinou, me permitindo realizar o procedimento. Não abandonar o paciente em caso de intercorrência, jamais, a gente tem que estar junto com ele, porque se caso acontecer, ele vai ter mais segurança com a gente, porque a gente não abandonou ele em momento nenhum, mas sim fez o que pôde, fez o que estava, né, tentou solucionar, e se caso não conseguir, encaminha para um colega, né, que possa resolver, que a gente tem que ter apoio, tem que ter essa rede de apoio, caso necessário. E marcar esse retorno para a gente tá verificando, né, nos 15 dias para ver se está tudo ok, corrigir a simetria, e solicitar, depois está procurando, né, após o procedimento ligar, né, porque foi um procedimento injetável, a gente precisa acompanhar isso aí, o que está acontecendo. Eu preciso ligar, muitos já têm secretária, né, que bom, pede a secretária para estar ligando para esse paciente, pedindo fotos num ambiente claro, que a gente possa verificar se realmente está tudo ok, está tudo certinho, porque se tiver uma dor excessiva, se tiver um desconforto para esse paciente, né, isquemia local, né, que a área fica um pouco esbranquiçada, a gente precisa resolver de imediato. Né? Então, todo esse cuidado encanta nosso paciente e nos traz segurança daquilo que estamos fazendo. Né? E é isso. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento aí, vamos aí. Muito obrigada, né? Que eu esqueci do slide de obrigada. Bom, Cíntia, parabéns pela apresentação, viu? Obrigado por estar participando com a gente aqui, por ter participado, estar participando, né? Desde a semana anterior com a gente aqui da jornada. A gente está tendo acessos aqui da nossa turma, né? Que é o pessoal aqui da região de Manhuaçu e, né, em torno aqui, né? A turma aí da Faculdade do Futuro, que você conhece bem, da graduação, da pós-graduação, mas a gente está tendo também participação aqui do pessoal, uma grande participação do pessoal da Univale de Governador Valadares, do curso de Estética, Tecnólogo em Estética e de Biomedicina, a turma da nossa eterna coordenadora Lidiane Coller, né? Ela é coordenadora dos dois cursos e está com a gente aqui presente, né? A turma dela, tá? Então agradeço a sua presença, o conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje, tá? Te desejo sucesso aí
na sua vida de esteta e agora de mestranda, né? É um Ah, obrigada, eu grande preciso. prazer para mim ter sido seu professor, grande honra. E você está aqui hoje como colega, né? Isso é muito bom. Venha para a docência conosco, viu? Aguardamos você aqui no seu Ai, meu na sonho, deixa eu conclusão, terminar o viu? mestrado aqui. É, e Deixa vamos, eu sair com meu certificado que partiu. vamos conversando, tá? Grande abraço para você. Tenho outras propostas para você. A gente vai conversando aqui no Zap, tá? Não Que suma. bom. Participe com a Muito gente até o final da obrigada. jornada, viu? Bom, pessoal, grande abraço a todos, tá? Uma boa noite. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Tivemos uma participação aqui online, mas teremos a grande participação muito maior aqui depois nos nossos vídeos aqui do YouTube, tá? Na nossa live. As meninas online é bom parecer, abrir o vídeo, a gente tirar dúvidas, É, a porque gente a gente conhece acaba conhecendo depois. isso. Aí, se precisar de alguma coisa, uma liga para a outra. Ó, o que que aconteceu? Eu A faço isso rede é nos meus importante, né, stories. Cíntia? A Aham, rede de rede contato é muito importante. importante para a gente poder ter Tem segurança profissional, o da que que eu faço família toda. agora? Aconteceu assim, assim, assim. A avó liga para fulano, fala, É um ajuda. suporte, né, para a É o nossa vida suporte, a profissional, né? gente A gente precisa está ter. sempre em contato com todo mundo, né? Nas turmas da estética da pós-graduação, desde a primeira turma, a gente tem os grupos, né? A turma está sempre em contato, o que que eu faço? Tem, você vê que nosso grupo, de vez em quando, a gente, Onde eu eu ligo para as compro, me meninas. indica um Aham, representante, qual técnica que eu isso. uso, e agora o que que eu Essa, faço? Tem de tudo, né? uhum. Essa rede é muito importante. É bom a gente já se conhecendo aqui. Tá, joia. Então tá, pessoal, grande abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado. Vou encerrar aqui o nosso segundo dia. Na semana que vem estaremos de volta aqui com o professor Gabriel, que vai falar sobre ozonioterapia, e com a professora Amanda, que vai falar sobre prescrição individualizada na estética, tá bom? Ô, Hermínio, só uma dúvida agora, mudando um pouco. Se você quiser depois ver se senta gravado, mas uma dúvida de Pode falar. legislação. É, a quanto farmacêutico esteta a gente pode prescrever, administrar medicação venosa? Sim, podemos sim, tá? Assim, Principalmente na atuação em hipertrofia e emagrecimento, a suplementação faz parte da nossa atuação, tá? Podemos sim. é porque eu estava lendo, como é uma via já de emergência e não é considerado o procedimento em si emergência, eu fiquei um pouco apreensiva. Né, não, Mas não, então, porque a suplementação, a gente fala de infusão, né? Os centros de infusão, eles estão hoje muito, não vou dizer focados, porque a gente tem a parte clínica também, mas a gente tem um grande boom no mercado de centros de infusão relacionados à estética, tá? Então, e você eu não precisa li a nem ser esteta. legislação, Você não precisa nem eu ser li a esteta para legislação, fazer a achei. aplicação, tá? A Ah, tá. infusoterapia, você como farmacêutica, já você pode fazer endovenosa. E claro que Não, no tá que eu li a ambiente legislação, achei ela vaga, só fala injetáveis, no né? ambiente apropriado, porque a legislação, nós como farmacêuticos já podemos fazer endovenosa, não tem nada que nos impeça, né? A prescrição é que você às vezes está questionando, né? O que pode ser prescrito, o que não pode. Mas a questão maior é o ambiente, porque, por exemplo, a drogaria não pode fazer endovenosa, existe restrição legal, né? Então, tem os produtos específicos que podem ser feitos, a prescrição, o que que pode ser feita, mas o profissional, ele está apto, sim, tá? A fazer, ok? Tá, então. Obrigada, esclareceu Abraço uma para dúvida. todos. Grande abraço, Cíntia. Grande abraço, pessoal.